Meus queridos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra deste 11º domingo do tempo comum tem muito a nos ensinar. Somos mais uma vez abraçados pela palavra de Deus, que deseja comunicar ao nosso coração esperança e salvação. Ouçamos o texto do Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos do 26 ao 34. E Jesus continuou dizendo: O reino de Deus é como um homem que espalha semente na terra. Depois ele dorme e acorda noite e dia, e a semente vai brotando e crescendo, mas o homem não sabe como isso acontece. A terra produz fruto por si mesma. Primeiro aparecem as folhas, depois a espiga e, por fim, os grãos enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem corta com a foice, porque o tempo da colheita chegou. Jesus dizia ainda: com que coisa podemos comparar o reino de Deus? Que parábola podemos usar? O reino é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes da terra. Mas quando é semeada, a mostarda cresce e torna-se maior que todas as plantas. Ela dá ramos grandes, de modo que os pássaros do céu podem fazer ninhos em sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas outras parábolas como essa, conforme eles podiam compreender. Para a multidão, Jesus só falava com parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, ele explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, Jesus, em sua missão, tem o dom de comunicar a vida a todos os seus discípulos. Todos aqueles e aquelas que se abriram à sua novidade tiveram as suas vidas profundamente transformadas. Ao percorrer o Evangelho de São Marcos, podemos ir compreendendo a profundidade da dinâmica das suas palavras, que vai nos revelando o reino de Deus. Parece que este reino é misterioso, inatingível em primeiro momento. A pedagogia de Jesus é para trazer conhecimento, mas eu diria, mais do que isso, trazer vivência e sentido. Não adianta nada somente ouvir a palavra só por ouvir. É preciso que ela caia dentro, que revele algo profundo em nosso coração. Por isso que Jesus, em seu caminhar, vai realizando uma catequese que inspira a todos buscarem continuamente o reino. Reino da graça e da verdade, reino da justiça e da paz, reino do amor, reino da solidariedade. E para expressar a verdade desse reino, ele utiliza uma linguagem simples, que abarca o cotidiano do povo, expresso em parábolas. As parábolas que suscitam a verdade do reino de Deus no coração dos discípulos traz uma realidade completamente nova, que só aqueles que têm ouvidos para ouvir e coração para acolher entenderão. Jesus, ele experimentou o chão da nossa vida, a nossa história, teve seus sofrimentos e angústias, alegrias e esperanças, como também nós, com muitas situações, vivenciamos em nosso cotidiano. A partir dessa vivência profunda, pode nos revelar o sentido da vida e para onde caminhamos. E o que de fato esse caminhar pode nos revelar? Não somos nós que levamos o reino em nossas mãos, mas é nossa missão ajudar a desvelá-lo, tirar o véu, na vida humana como o dinamismo mais profundo da existência. O reino alcança a todos, ninguém fica excluído, mas é preciso entender com cuidado e ter paciência para podermos entender a nossa vida dentro da dinâmica do reino de Deus. Precisamos cultivar processos. O reino tem seu tempo, o tempo de Deus, que não coincide necessariamente com os nossos tempos. Saber distender-se nos processos, não querer acelerá-los pela ansiedade que nos chega de uma cultura estressante, nem nos paralisar diante de um ambiente de desencanto, é uma grande sabedoria. Atravessamos momentos favoráveis e luminosos como o dia e momentos desfavoráveis como a noite, com sua obscuridade e seu desconcerto. Não podemos nos apoderar dos momentos luminosos, nem nos perder nas trevas obscuras e ameaçantes.
O agricultor vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. A primeira parábola nos revela a confiança e a paciência que devemos ter. Esperar nem sempre é fácil. Em um mundo onde estamos sempre pressionados pelo imediatismo, mas se tratando da lógica de Deus, a semente do reino crescerá em silêncio e no tempo oportuno. A semente cresce, mas não cresce em nosso ritmo. Na segunda parábola também utiliza-se a imagem da sementeira. Aqui, no entanto, trata-se de uma semente específica, o grão de mostarda. Nesta parábola, o evangelista recolhe uma comparação realizada pelo profeta Ezequiel, mas ele a modifica. Nesse momento, o texto dirigia-se aos judeus do seu tempo que estavam desanimados por tudo o que lhes estava acontecendo. O profeta Ezequiel dirige-se ao povo de Deus e o compara como um cedro que será plantado nas alturas da montanha de Israel, e nele os passarinhos farão seus ninhos. Neste momento, Jesus modifica o texto. A árvore aparece como um arbusto, mas que será grande e no qual os pássaros também farão seus ninhos. Não há uma aparência de árvore frondosa, como é o caso do cedro. Quando Jesus fala que a semente mais pequena será a árvore mais grande, está nos apresentando de forma simbólica como o reino de Deus expande-se no mundo. A comunidade cristã, a comunidade de fé que deseja seguir Jesus, terá conflitos, problemas, situações a serem resolvidas. Por isso, as parábolas de Jesus são um convite, ou melhor, uma proposta ousada que requer a resposta dos ouvintes. Recordando um trecho da fala do Papa Emérito Bento XVI sobre este texto do Evangelho, ele nos diz: a debilidade é a força da semente, o romper-se é o seu poder, e assim é o reino de Deus, uma realidade humanamente pequena, formada por quantos são pobres no coração, por quem não confia na própria força, mas na força do amor de Deus, pelos que não são importantes aos olhos do mundo, e, no entanto, é precisamente através deles que irrompe a força de Cristo e transforma aquilo que é aparentemente insignificante. Meus irmãos e irmãs, pensemos então em nossos critérios, no nosso olhar e tantas vezes que levantamos juízo sobre as pessoas. Somos levados pela corrente do ativismo, a realidade que impera de estar o dia todo conectadas, fazendo coisas sem saber por onde vão, sem nem muito bem saber o seu sentido. Vivemos na cultura do imediato, como eu já disse, do ativismo, da desconfiança uns para com os outros, desvalorizando-os segundo o seu nível social, cultural, religioso. Jesus Cristo está nos fazendo uma proposta totalmente contrária à que temos continuamente ao nosso redor. Como nos disse o Papa Francisco, no texto da Alegria do Evangelho, grande risco do mundo atual, com sua múltipla e avassaladora oferta de consumo, é uma tristeza individualista que brota do coração acomodado e avarento, da busca desordenada de prazeres superficiais, da consciência isolada. E podemos até ser daqueles crentes que caem nessa armadilha e convertem-se em seres ressentidos, queixosos sem vida. Mas agora eu convido a todos, rezemos hoje, para que a nossa comunidade cresça na confiança na semente que brota, como acontece como o projeto humanizador de Deus. Para que sejamos capazes de ver ao nosso redor as vidas entregues ao serviço dos irmãos no silêncio. Somos servos deste grande reino da vida. E somente no chão da existência que a semente do reino de Deus brotará, trazendo uma novidade antes jamais vista e sentida. Queremos ser apenas cooperadores deste reino, onde já acontece em cada detalhe da vida que por vezes passa despercebida. O reino cresce em silêncio, como nos revela o Evangelho de hoje, na vida dos irmãos e irmãs que repartem a vida sem serem notados. Sejamos capazes
de reconhecer a presença de Deus e de seu reino em cada delicadeza da vida. Eu desejo então que a paz de Deus, o amor de Cristo esteja com você e que essa palavra hoje ouvida possa ser semeada no coração de tantos irmãos e irmãs. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.